Olá, eu sou Isabel Nogueira, sou professora, coach de crianças e coach de adolescentes. Eu estou fazendo uma sequência de vídeos em que eu estou tratando do assunto estudar e aprender melhor. Muitas vezes nós estudamos muito, longas horas, e quando vamos fazer a nossa prova, uma avaliação, um concurso, seja lá o que for, nós percebemos que na hora nós esquecemos de todo o conteúdo que nós ficamos muito tempo estudando. Por que acontece isso? Muitas vezes isso acontece porque nós estudamos de uma forma equivocada. E o pior é que a gente usa esse fracasso muitas vezes para desenvolver crenças negativas sobre a nossa capacidade. E nos sentimos a partir disso desmotivados, desanimados, não queremos mais estudar porque acreditamos que o problema está na nossa inteligência, na capacidade que nós não temos, e não é isso. Na verdade, é o nosso jeito de estudar que não está muito adequado às nossas necessidades, tá? E também não está adequado ao funcionamento do cérebro. Então, olha lá, a neurociência nos revelou algo extremamente interessante e vai ser muito útil a nosso favor quando precisarmos aprender alguma coisa. A neurociência nos apresentou a teoria de que o cérebro tem duas formas de funcionamento para a aprendizagem, o modo focado e o modo difuso. E que se nós alternarmos da maneira correta esses dois modos, a nossa aprendizagem vai ter grande chance de ser realmente eficaz, valer a pena mesmo ter estudado, e a gente vai ver que aprende realmente. Na década de 1980, um italiano chamado Francesco Cirillo, para auxiliar os alunos a não procrastinar, não adiar e ter bons rendimentos nas provas, criou um método que ele denominou de Pomodoro. Pomodoro nada mais é do que um tomate. Mas o que um tomate tem a ver com o nosso estudo? Meu Deus, cadê a lógica disso tudo, né? Mas é o seguinte, olha, Francesco Cirillo se lembrou de como em muitas cozinhas existe aquele cronômetro em formato de tomate. Aquele cronômetro que as pessoas usam para fazer os seus assados, suas frituras, um cronômetro, né? E ele pensou em fazer de uma forma, organizar o tempo do estudante de uma forma, utilizando a ideia do cronômetro do tomate Pomodoro italiano. E o método é o seguinte: 25 minutos de modo focado, o modo em que a gente realmente se debruça sobre o conteúdo, foca e tem plena atenção nele. Nesse momento, muitas vezes a gente pede para o professor também dar aquela nova explicação. Nesse momento também a gente busca um acréscimo em algum vídeo, em algum artigo que a gente pesquise, em alguma informação adicional, e a gente foca 25 minutos nesse conteúdo. Depois dos 25 minutos, vem 10 minutos do outro modo de funcionamento do cérebro, que é o modo difuso. No modo difuso é um modo em que nós, depois de termos passado pelos 25 minutos do modo focado, o difuso são 10 minutos em que você realmente tem que se desvencilhar daquele conteúdo que você estava atento. Nesses 10 minutos de modo difuso, nós realmente temos que ter foco em outra coisa, ou então distrair a mente. Conversar com um amigo, tomar uma água, brincar com o cachorrinho, escutar uma música, dançar, pular corda, qualquer coisa, inclusive uma sonequinha rápida. Atenção, esses 10 minutos do tempo difuso não podem ser protelados, tá? Se você quer realmente aprender, você tem que desenvolver uma disciplina. 25 minutos do focado, 10 minutos do difuso, sendo que tem que respeitar o tempo. Senão, esse método não funciona, porque ele deixa de ser um método. Então, após 25 minutos mais 10 minutos, é o que então nós denominamos de método de estudo Pomodoro. O conjuntinho de 25 com mais 10. Depois disso,
depois de ter feito um pomodoro, você volta de novo para o modo focado, 25 minutos, bem focado, e 10 minutos de difuso. Então aí, segundo pomodoro. Quantos pomodoros eu posso fazer por dia? Essa resposta, ela é muito individual. Você pode fazer quantos pomodoros você percebe que está rendendo para você. Quantos pomodoros você ainda está tendo proveito. E se eu tiver muitas matérias para estudar no mesmo dia? Então a dica é: comece pela mais difícil, faça um pomodoro com essa matéria. Alterne com uma outra que não tenha muita relação com essa primeira. Exemplo, se no primeiro pomodoro você estudou álgebra, no segundo pomodoro estude literatura. No terceiro você volta para álgebra, tá? Então é isso aí, ó. Os pomodoros você pode fazer quantas vezes você puder, quantos dias você puder, e se você tiver muitas matérias para estudar, estude, começando pela mais difícil. O nosso cérebro, por mais que você não esteja, às vezes, entendendo um certo conteúdo que você está focado, nosso cérebro se encarregará de fazer um caminho mais facilitado. Toda vez que você então voltar a estudar, esse caminho que o teu cérebro tiver que percorrer já vai estar mais fácil. Pode acreditar. Pode começar pelo mais difícil, mesmo que você não esteja entendendo, não desanima e não pense que é a sua capacidade que está te decepcionando. O nosso cérebro, ele precisa desse modo de funcionamento. Agora, um detalhe muito importante é que se a gente quiser fazer um método Pomodoro para uma criança, o tempo de modo focado é bem reduzido. 5, 10 minutos no máximo de tempo focado e 10 minutos do modo difuso. Depois volta, focado de novo, tá? A criança, ela não tem todo esse tempo de atenção devido às suas estruturas cognitivas que ainda não estão prontas, estão em formação. Então é importante que nós adultos, ao estarmos acompanhando uma criança realizando tarefa, tenhamos a plena consciência de que ela ainda não consegue abstrair muitas vezes, não consegue ter reversibilidade no pensamento, tá? Ela não consegue ter pensamento reverso. Não é por falta de capacidade, é pela qualidade das suas estruturas cognitivas e mentais naquele momento da vida dela. Nós nascemos sem saber nada, né? E por instinto vamos sobrevivendo e aos poucos nós vamos aprendendo. Uma criança ainda não tem a capacidade cognitiva, todo o seu aparato, né, neurológico ainda não se compara a de um adolescente, de um jovem e menos ainda de um adulto. Por isso é muito importante que a gente tenha esse conhecimento e tenha paciência, porque uma criança não vai pensar igual a um adulto nunca, tá? Nem que não tem jeito, tá bom? A gente então tem que respeitar o tempo da natureza. Não adianta ficar sem paciência, tá bom? É importante então acreditar, dar incentivos para a criança, para o adolescente, dizendo a ele que ele vai conseguir sim. É uma questão de estudar direitinho, tá bom? Então, se esses vídeos têm sido significativos para você, gostaria que você deixasse o seu like, que você compartilhasse, comentasse, se inscrevesse no canal para estar acompanhando os próximos vídeos.